Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Eu sigo de quarentena e sigo com a série de conversas remotas que eu tenho feito com pessoas que trazem ideias importantes de serem escutadas nessa hora difícil que a gente tem passado, de muita ansiedade. E se essas ideias não trazem calma necessariamente, podem trazer perspectiva, que eu acho que é algo que está em falta no mercado ultimamente. E o meu convidado de hoje é uma pessoa que, para mim, sempre trouxe exatamente isso, muita perspectiva. Já tive o privilégio de entrevistar ele outras vezes, que é o cientista político e durante muitos anos foi professor de economia na USP, Ricardo Abramovay. E o Ricardo, como vocês vão poder ver na fala dele, é uma pessoa extremamente interessante, muito eclética, muito articulada e que faz algo que eu acho que hoje se tornou meio que um imperativo mesmo, que é buscar uma reconciliação filosófica e também técnica entre os nossos paradigmas econômicos e as nossas urgências ecológicas. Tudo isso está extremamente deflagrado agora na pandemia. Tanto as nossas ansiedades em torno de salário, do futuro do capitalismo, do que vem depois da pandemia, e também sobre como uma pandemia é também essencialmente um fenômeno ecológico, um fenômeno das nossas interrelações biológicas e de recursos. Então a gente fala muito sobre vários aspectos que tocam a pandemia. A gente fala sobre democracia, sobre o fim ou não do capitalismo. A gente fala sobre o que a economia tende a fazer ou a tentar refazer assim que a gente puder sair de casa novamente. A gente fala também muito sobre algo central nos estudos que o Ricardo tem conduzido nos últimos tempos, que é sobre a economia de dados e o mundo da hipervigilância. Essa conversa ela é riquíssima de ideias para a gente pensar, mas ela não se propõe a ser uma síntese de nada. E eu acho isso tão interessante porque talvez o que mais nos falte agora não é exatamente síntese, mas que a gente consiga sofisticar a dialética, a forma de compreender os enormes riscos, as enormes oportunidades, quais os caminhos pelos quais a gente pode escolher ou não pisar nos próximos tempos. Então eu espero que vocês gostem dessa conversa como eu gostei de tê-la e recomendo que vocês sigam o professor Ricardo Abramovay nas redes dele e leiam os artigos sempre muito iluminadores. Exatamente. Ricardo, Mas, a última vez que eu te entrevistei foi naquele passeio que a gente deu no Cortex, né? E o título dele era Crise Existencial da Economia. Né? Eu tentei falar um pouco sobre a crise dos paradigmas, como essa economia não funcionava mais como um modelo de realidade. E agora essa crise existencial ela virou breakdown, né? A gente está agora numa crise psiquiátrica da economia. E na verdade não tenho nenhuma pergunta muito objetiva para você, mas é mais saber do seu panorama como um economista muito como economista não, né? Que você sempre fala isso, né? Como é, cientista é político, mas que ensina numa faculdade de economia, que tem economia como a base do seu entendimento. Como você está vendo a perspectiva da mudança da economia? O capitalismo está de fato entrando num estado terminal ou é democracia que está entrando? é, o movimento comunista internacional tinha o hábito sempre de formular uma fase final. Então, o Lenin, por exemplo, dizia que o imperialismo é a fase final do capitalismo. Isso foi muito frequente, né? Essa visão apocalíptica e, e, e essa visão meio teatral, entende? Quer dizer, que você vai ter um momento, uma espécie de tomada do Palácio de Inverno, em que aí o capitalismo acaba. Nada indica que as coisas sejam assim, e, e, e eu não tenho a impressão de que a gente esteja indo para
para alguma coisa de natureza pós-capitalista? Infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Pelo seguinte, que uma das características mais notáveis desse último mês, em função do Covid-19, é a afirmação generalizada na imprensa, nos comentaristas mais preparados e inteligentes, de que o mundo não vai ser mais o mesmo. Uhum. Concorda comigo? Quer dizer, uma Sim. coisa assim que é absolutamente generalizada. Não, Claro. acabou, o mundo mudou, etc, etc. Todo mundo está E aí, falando isso. todo mundo está falando isso. E aí as pessoas citam como exemplos aquilo que a gente mais percebe. As cidades estão silenciosas, as pessoas estão trabalhando em casa, e o fato de as pessoas estarem em casa suscita mais autorreflexão, os pais estão ficando mais com os filhos, enfim, vão listando uma série de aspectos construtivos, positivos, que são reais, certamente. E mais do que isso, na página do Fórum Econômico Mundial, cuja última reunião de janeiro, né, que ainda aconteceu, né? Agora, Pois é. ainda fizeram. Deve ser um foco lá de No disseminação. longínquo mês retrasado, né? Né? Não é à toa que a Suíça foi bem atingida. Mas a última reunião do Fórum Econômico Mundial era sobre a transição do capitalismo de acionistas, o shareholder capitalismo, para o capitalismo participativo, o capitalismo de stakeholders, e o segundo lema era um capitalismo capaz de promover uma relação saudável entre economia e natureza. E quando você vê a página do Fórum Econômico Mundial agora, a minha sensação é que eles estão muito incomodados com o que está acontecendo. Então, eles trazem exemplos de empresas onde os CEOs cortaram o salário, e cortaram o salário da alta diretoria pela metade, coisas desse tipo, e criticando diretamente empresas que não o fizeram, como, por exemplo, o McDonald's. Tá certo? Que não está nem aí para se o funcionário fica doente nos Estados Unidos. Né? Eu não conheço a situação aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o McDonald's tem sido muito criticado porque não está dando nenhum apoio aos funcionários e é um grande empregador. Agora, eu acho que uma coisa que eu acho que está faltando uma reflexão é o seguinte: as empresas estão se transformando e as empresas estão se preparando para se transformar. Mais do que isso, os governos que estão agora mudando de políticas econômicas estão se preparando para uma mudança do que deveria ser a vida econômica? Eu explico essa pergunta. Há uma mudança muito importante nas políticas governamentais de todo o mundo, no sentido de que todos agora viraram keynesianos. No Brasil, a resistência é maior porque o Brasil, o Ministério da Economia, ele é liderado por um medíocre aluno da escola de Chicago e que levava mais a sério essa história de ajuste fiscal do que qualquer um poderia do que o próprio Milton Friedman, né? Do que o próprio Milton Friedman, enfim, que sempre foi a favor da renda básica universal. Verdade, bom. Assim por diante. Que era a favor da liberação total das drogas, etc. É uma escola de Chicago um pouco... Então, em termos de política econômica imediata, está claro que a sociedade não tem a menor condição de manter um mínimo de coesão se não houver uma intervenção no sentido distributivo muito importante, como está havendo nos Estados Unidos, como está havendo na Europa, como na Ásia também, e como no Brasil, em algum nível, muito mais timidamente, mas em algum nível vai ter que haver. Isso é uma coisa. Outra coisa que está me preocupando muito é o seguinte: o que vai ser o pós-Covid-19 do ponto de vista do funcionamento da economia? Em que nós estamos modificando as infraestruturas das quais a economia depende?
No que se refere ao Brasil, essas infraestruturas são, basicamente, investir em petróleo, investir em estradas de rodagem. O lugar em que mais se constrói portos no Brasil é na região norte, o que significa instalar a infraestrutura que vai estimular os atores privados a prosseguir no desmatamento, porque, na visão desses atores privados, o desmatamento é uma forma, e na invasão de terras públicas e terras indígenas, etc., em busca de minério. Ou seja, o que é esse pós-Covid-19 em que o planejamento para o que vai ser a sociedade daqui 10, 20, 30 anos é totalmente baseado naquilo que a sociedade é hoje, na reprimarização da nossa vida econômica, na aposta de que o petróleo vai continuar alimentando os cofres públicos e reduzindo os déficits, sejam eles municipais, estaduais ou federal, e você não vê praticamente nada no sentido de dizer que tipo de investimento a sociedade hoje precisa para se preparar para algo que não é que foi um episódio, uma coisa muito importante é o seguinte: o Covid, a pandemia atual não é um raio no céu azul. Ela não é um meteoro, né? Ela não é um meteoro. Não é um meteoro. E mais do que isso, o recém-publicado livro de Toby Ord pelo Future of Life da Universidade de Oxford, quer dizer, os caras que estudam riscos existenciais globais, o livro dele mostra como as pandemias são um dos 4 riscos existenciais para os quais a humanidade tem que se preparar. Os outros 3 são o risco nuclear, a inteligência artificial e as mudanças climáticas. Ora, quando a gente pega, por exemplo, as mudanças climáticas, a gente vê que as políticas econômicas que estão sendo colocadas em prática ao redor do mundo, talvez com exceção da União Europeia, isso não está claro, mas tanto na China como nos Estados Unidos, são políticas que vão no sentido contrário ao combate às mudanças climáticas. Os norte-americanos estão fazendo políticas de afrouxamento da legislação antipoluição, porque senão as empresas não investem, nenhum condicionamento ao apoio às companhias aéreas, que já é absurdo apoiar as companhias aéreas que tiveram, como mostra o site do Fórum Econômico Mundial, que tiveram lucros extraordinários nos últimos anos, a ponto de recomprarem as suas próprias ações, que é um dos sinais de lucratividade do setor. A Boeing fez isso, né? A Boeing fez isso. E está pedindo resgate agora. E agora estão passando o chapéu. Quer dizer, na China também está havendo um recuo extraordinário, muito importante e muito preocupante em condicionamentos ambientais para o crescimento das empresas. Então, por um lado, tem todo um otimismo, de alguma maneira, das pessoas de que a crise vai fazer com que caia a ficha. Só que, do ponto de vista desse ator tão importante para a vida econômica contemporânea, que são as empresas, o sentimento que a leitura da imprensa transmite é que, ao contrário, nós queremos a retomada, nós queremos, antes de tudo, que as coisas voltem ao normal para a gente poder criar emprego, para a gente ter gente na rua, para a gente ter carro na rua e assim por diante. Então, acho que é uma situação muito preocupante, essa em que a sociedade parece que está transitando para alguma coisa muito diferente, mas a base material, energética, biótica de oferta de bens e serviços não dá nenhum sinal de que está indo nessa direção. E é exatamente essa base que vai ser reativada de maneira radical como forma de realavancar a economia, né? Mas assim... Exatamente. E ao mesmo tempo é compreensível, porque
Porque não tem outra infraestrutura colocada, né? A gente não fez a tempo, né? Mas, justamente, se é verdade, Bruno, que nós estamos vivendo algo que não é um raio num céu azul, e algo que não é isolado, se nós vivemos sob 4 ameaças existenciais, nuclear, inteligência artificial, mudanças climáticas e pandemias, e essas ameaças existenciais não são alguma coisa tipo. Uma das coisas bacanas do livro do Toby Ord é que ele calcula e ele mostra que a humanidade, os riscos derivados de fenômenos naturais são muito menos ameaçadores do que os riscos derivados da própria ciência e da tecnologia. E esses riscos no século XXI não são pequenos, são muito grandes. Então, o que significa? Significa que a sinalização que a gente está recebendo de todo canto é que a economia tem que se preparar para enfrentar esses riscos. Como? Investindo em bens públicos e coletivos, investindo numa real economia do bem-estar. Que sentido faz nós continuarmos produzindo alimentos ultraprocessados numa situação em que as populações obesas, ou seja, as populações portadoras de diabetes, de doenças cardiovasculares, são as principais ameaçadas por uma epidemia dessa natureza? No sul dos Estados Unidos, está acontecendo um fenômeno, isso saiu no The Atlantic, Eu uma tô matéria vendo. muito interessante, você viu isso aí? Sobre New Orleans, a Louisiana, o que está acontecendo lá, né? São jovens, não é o pessoal da minha geração, como no mundo todo está sendo atingido pelo coronavírus. É gente na faixa de 40, 55 anos, entende? Que são justamente os fumantes, os obesos, etc. E então nós vamos continuar oferecendo refrigerante, McDonald's, tabaco, e a resposta que se dá quando você coloca esse tipo de pergunta, as empresas sempre respondem dizendo: sim, mas nós estamos produzindo o que os consumidores pedem. Não cabe a nós Claro. determinar o que os consumidores vão querer. Cabe a eles, tá certo? E que é uma resposta cínica, porque é óbvio que os consumidores compram aquilo que lhes é oferecido, sobretudo que tem um aparato de divulgação, de publicidade muito forte. A Rita Lobo tem feito um trabalho extraordinário nesse sentido. Sim, eu estou agora acompanhando. da epidemia. É De muito educação, bacana. né? Que é sobre ultraprocessados. A importância de você cozinhar em casa, a importância de você comer comida e não congelado, como é possível você ter uma relação com a sua alimentação que seja saudável para os ecossistemas e não num trade-off em que ou você destrói os ecossistemas ou você morre de fome. Isso é um mito criado pelo Big Food, né? E eu acho que tem outro perigo que a gente está correndo nessa pandemia, que aqui no Brasil tem sido pouco falado, mas que tanto na Ásia, como na Europa, como nos Estados Unidos, estão falando muito, que é o perigo da vigilância. Eu ia te perguntar disso, que eu sei que é um tema que você tem se dedicado muito nos últimos anos, né, Ricardo? A gente tem a mesma preocupação. Seríssimo, seríssimo. O Yuval Noah Harari publicou um artigo no Financial Times sobre isso, logo que estourou a epidemia, que estava claro, acho que ele publicou esse artigo ainda em fevereiro. E qual é a questão aí? A questão é a seguinte: os britânicos estão começando a instalar algo que já está instalado na China, na Coreia do Sul, com muito protesto, porque é um país democrático, e os britânicos estão indo nessa direção, para a maior briga na União Europeia. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você receberia por celular a informação, ao circular por espaços públicos, de se tem alguém nesse espaço que é virtualmente portador do coronavírus. Eu sei, eu acompanhei isso daí. Pois é, e o problema é que alguém poderia dizer: não, mas isso aí é muito bom, porque vai permitir as pessoas interromperem a quarentena e
selecionarem por onde elas vão passar, vai permitir que as autoridades públicas detectem mais facilmente quem é portador do vírus, quem não é, etc. Todos esses argumentos são importantes, têm que ser levados em conta, não podem ser desprezados. Porém, o problema é que, como a gente está numa marcha em função a uma sociedade caracterizada pela vigilância, esse tipo de coisa em que você passa a vigiar a temperatura do corpo, os batimentos cardíacos, como diz o Yuval Noah Harari. Se é assim, o que vai impedir que, ao assistir a uma emissão de televisão com o discurso do grande líder, o dispositivo detecte se o seu coração está contrariado ou feliz com esse discurso? E a sua expressão facial e o tom da sua voz, e o que você... Tudo o resto. Quer dizer, hoje existem instrumentos para você generalizar esse tipo de vigilância que é extremamente ameaçador para a vida democrática. E tem algo muito importante da gente se lembrar, né? Que esse tipo de estrutura, uma vez instalada, é muito difícil você desligar. Porque é possivelmente aceitável você topar isso numa pandemia. Eu mesmo me sentiria um pouco mais seguro na rua se a gente soubesse através de aplicativos e rastreamento. Mas é que nem o complexo militar e industrial dos Estados Unidos. Uma vez que você cresce ele, você não diminui mais. Ele vira uma indústria em si, ele vira um instrumento político, um instrumento de poder, é uma nova economia, um novo emprego e uma nova sensação de segurança, né? Porque o que eu te perguntei no começo, que eu acho que fez uma pergunta muito ampla para ser respondida rápido, mas que é o capitalismo que está acabando, como você bem disse, não, né? Ele está ainda muito infraestruturado, ainda muito complicado da gente pensar o final dele de forma épica ou teatral, como você colocou. Mas eu estou muito preocupado que o que está em jogo não é exatamente o capitalismo, mas a democracia liberal como a gente ainda entendia ela em torno do capitalismo, né? Porque numa hora como essa, por mais que a gente saiba que eles vão reinvestir em emprego e tal, você criou uma outra psicologia, né? A democracia americana vai perder muita legitimidade, a confiança no Estado brasileiro vai sumir de alguma forma quando a coisa piorar de fato. E a forma como o medo e a insegurança possivelmente vão ser os sentimentos mais prevalentes. E esse modelo chinês, né? Esse modelo que respondeu muito bem na China, mas que tem na vigilância, na compreensão da sociedade no ciberespaço como um espaço de poder do Estado mesmo, possivelmente ele vai se instalar de uma forma mais natural agora, né? Tem duas coisas que eu acho importantes e que são, de certa maneira, um contraponto a isso que você está falando e que é real. O primeiro contraponto é o seguinte: os governantes que saíram prestigiados dessa situação são os governantes que apostaram em união nacional, em ciência, em acatar o que a ciência fala, e que valorizaram muito mais os recados da saúde pública do que, eventualmente, as preocupações dos seus ministros da economia. E que agiram depressa, né? E que foram rápidos, velozes, né? Foram rápidos. A Argentina é um exemplo, o Peru é um exemplo, Milão é um contra-exemplo, né? E outros municípios italianos são bons exemplos, né? São outros municípios que fecharam, né? Exatamente. Então, isso é uma coisa importante, por quê? Porque eu acho que o que aqui no Brasil vinha sendo feito pelo gabinete do ódio era permanentemente algum tipo de pesquisas que eles estabelecem para ver qual a mensagem que vai inflamar mais as suas bases. Eu tenho a impressão de que esse tiro está saindo pela culatra. Eu também tenho. Se isso for verdade, isso talvez nos faça repensar a maneira como a gente estava vendo até aqui a distopia que nós estamos vivendo, em que
a política, a participação, a representatividade era substituído pelas redes sociais. E aí tem uma história muito interessante, muito ambígua, que no início da segunda década do milênio, havia um entusiasmo extraordinário com o poder que as mídias sociais teriam no sentido de fortalecer a democracia. Exato. Fortalecer a democracia como? Justamente, de certa forma, talvez não substituindo, mas montando um contrapeso entre a representação desgastada, burocrática, corporativista, e cujo prestígio estava caindo de maneira permanente, pela presença direta dos atores sociais na vida pública, presença essa que seria favorecida pelas mídias sociais. Ora, nós somos completamente atropelados. O sonho, quando a gente foi, já passou um caminhão em cima. O sonho era um pesadelo, né? Porque na verdade era um pesadelo. Exatamente. Porque na verdade ele se realizou. É isso que é maluco. Porque eu tinha essa utopia muito forte e você sabe muito bem. Foi quando eu fui pra rua, fui fazer streaming e tudo mais e botei muita fé nisso. Mas de uma certa maneira tudo que a gente queria aconteceu com outros resultados. Mas assim, milhões de pessoas entraram na conversa pública. A gente quebrou o monopólio da imprensa. A gente produziu novas narrativas. A gente criou um atalho entre a sociedade e o exercício da mudança política. Mas ele se manifestou em distopia. Em vez de narrativas, foram realidades paralelas e não novas formas de compreender. E esses atores, eles entraram com um estímulo que não necessariamente produziu o resultado muito democrático que a gente esperava. Mas a gente ainda está em transição, né? Esse processo ainda não acabou, né? Ainda não acabou. Então, por exemplo, 6 meses atrás, ou menos até, o que estava acontecendo? A imprensa completamente atordoada com tudo que estava acontecendo, ainda está, os pequenos jornais do interior dos Estados Unidos continuam desaparecendo, etc. Agora, a pandemia fez com que as pessoas se voltassem para o tipo de informação provido de algum tipo de curadoria. Uhum. Isso é muito importante, é uma mudança, porque justamente a informação estava completamente desprovida de qualquer tipo de profissionalismo, o que fazia com que as pessoas acreditassem de maneira indiferenciada naquilo que viam pelas redes sociais. E aí tem uma série de trabalhos mostrando como, sei lá, a influência do WhatsApp nos resultados eleitorais do Sul global, como falam as organizações internacionais, no Quênia, na Índia, no Brasil, etc., etc. Como o discurso obscurantista acabou perdendo muito prestígio, e tem um elemento importante nisso que é colocado num artigo do... Como é que chama o cara do fim da história? Me escapa o nome. O Fukuyama. No Fukuyama, no The Atlantic, muito interessante, que ele diz o seguinte: será que a gente está numa situação em que as democracias falharam no enfrentamento da crise e as ditaduras foram bem-sucedidas? Você pega a China, essa é a minha pergunta, na verdade, é essa. E a resposta do Fukuyama para essa pergunta é não. As sociedades que conseguiram rapidamente superar, enfrentar a crise, equacionar a crise, enfrentar com todos os problemas que elas tiveram, são sociedades em que houve confiança. Quer dizer, eu acho que é um erro dizer que a China só conseguiu superar porque teve repressão. Teve repressão, tem um vídeo incrível de um drone sobrevoando uma área deserta com uma velhinha. Você viu esse negócio? Esse vídeo, para mim, ele é igual o vídeo... Ele, para mim, ele está no mesmo nível daquela missa do Papa para a Praça Vazia. São as duas cenas que definem esse ano. A missa do Papa é genial, é genial. E essa da velhinha é incrível.
Agora, a verdade é que a população chinesa tem dois componentes interessantes nos lugares em que o enfrentamento foi sério e bem equacionado, e não dá ainda para dizer que foi bem sucedido, mas ao menos bem equacionado, que é solidariedade e confiança. Certo? E isso, curiosamente, foi independente de ditadura ou de democracia. A China é ditadura, mas ela conseguiu inspirar confiança nos cidadãos, ela conseguiu um movimento de solidariedade entre os cidadãos que não é próprio das ditaduras. Quer dizer, ditadura não funciona sobre essa base. E o regime democrático da Coreia do Sul, a mesma coisa. A Alemanha, a mesma coisa, né? Que está respondendo bem, né? Está respondendo bem. Os Estados Unidos, uma catástrofe. Então, exatamente. Isso que eu queria falar sobre os Estados Unidos, na verdade, que é algo que me preocupa profundamente. Porque a nossa economia, nossa política, nosso imaginário todo vem a reboque disso. Você colocou muito bem agora que, por exemplo, que os estados que estão funcionando, na verdade, são os que responderam rápido, então tem uma legitimação nova do Congresso Nacional, da ciência, da imprensa. Mas tem possivelmente uma grande depressão econômica, possivelmente inédita, como muita gente especula que seja, pelo nível de interdependência da economia, pela forma como o parque industrial é espalhado e pelo tamanho da população e da complexidade. Uma depressão americana e uma ruptura no mínimo de estabilidade lá, ela também bota uma outra situação, né? Nas perspectivas econômicas e políticas. Queria que você pensasse como você está vendo isso, a possível ruína política e econômica dos Estados Unidos até o final do ano. Isso, eu acho que isso vai acontecer. A dúvida é se isso vai acontecer sob o Trump ou se isso vai acontecer superando essa presidência absurda que o Trump tem e colocando gente capaz de ter um horizonte estratégico. Porque uma crise tão profunda deveria fazer com que governos e empresas parassem de falar em retomada. Não dá para simplesmente falar, nós vamos retomar o crescimento. Nós temos que pensar qual é a qualidade do crescimento que nós queremos. Ou seja, em todos os países, nos Estados Unidos e no Brasil, nós precisamos, lá e aqui, um investimento em saúde pública que pode ser altamente promissor em termos de geração de renda, de inovação tecnológica, de criação de empregos, de coesão social. Nós precisamos de energias, de investir mais em energias renováveis, em novos modais de transportes, em bens públicos e coletivos. Agora, o que vai ser preciso é um tipo de liderança para encaminhar isso que absolutamente nós não temos. E nós não temos, aí a gente volta ao começo da nossa conversa, em função, em grande parte, de uma doença da ciência econômica. Qual é essa doença? A doença é a doença hayekiana, do Frederick Hayek, ou seja, é a doença segundo a qual você não pode ter uma inteligência superior àquela que emerge espontaneamente das relações entre os atores no mercado. Que uma inteligência que se pretenda superior a essa será necessariamente uma inteligência totalitária. Nós não podemos mais aceitar isso. Nunca fez sentido, né? E agora muito menos, né? Muito menos. O que não significa que a única forma de organizar a sociedade é a estatização dos grandes meios de produção e troca. Não é disso que se trata. Mas trata o seguinte, os mercados têm que funcionar, os mercados têm uma função fundamental, mas não é possível que caiba aos atores privados decidir estrategicamente de que maneira as sociedades contemporâneas vão usar os seus recursos materiais, energéticos e bióticos, e que a sociedade se comporte diante disso como pura consumidora. Isso tem um paralelo, quer dizer, esse poder privado, que hoje eu acho que, infelizmente, ainda não está questionado
nesses termos, que eu acho que são os termos, eu acho que devem ser, que essa economia tem que ser questionada, mas o poder desses atores privados chega a um ponto que você vê, não é o Supremo Tribunal Federal, não é o Congresso Nacional que censura as palavras odiosas, absurdas do presidente da República. É o Twitter. É a Corte Suprema do Facebook. Essa ideia de Corte Suprema do Facebook não é invenção minha. Quando esse termo existe no interior do Facebook, você tem um grupo que decide o que pode e o que não pode. Certo? Você tem mecanismos para. Quer dizer, essa privatização de decisões de natureza pública é extremamente, para voltar à pergunta que você fez, é extremamente ameaçadora à democracia e, ao mesmo tempo, cada um de nós respirou aliviado, claro, quando o Twitter fez isso que me preocupa muito. A gente está aceitando feliz migalha de democracia que esses caras estão nos oferecendo, na verdade, sem pensar na estrutura dela. A gente não tem incidência democrática com esses empresários, essas pessoas que estão controlando grande parte da nossa vida social, né? Isso é muito preocupante. No Brasil, ainda mais. Você sabe que uma das coisas que está acontecendo agora é que essa coleta de dados de saúde que o Ministério da Saúde quer fazer vai se incorporar ao cadastro base do cidadão. Esse cadastro base do cidadão, que inclui não só RG, CPF, etc., mas inclui a maneira de andar das pessoas, a imagem da íris das pessoas, o reconhecimento facial. Quem gere esse cadastro é um pequeno conjunto de membros do governo, sem nenhuma participação, nem de empresas privadas, nem da sociedade civil. É possível. É um risco gigantesco. O deputado Orlando Silva estava tentando mexer nisso, mas com a pandemia virou virou tudo uma bagunça. Mas nós não podemos deixar que um negócio desse prossiga nessas condições. Se é para ter cadastro base de cidadão, dados unificados, isso precisa ser muito discutido com a sociedade, coisa que não está acontecendo. Ricardo, eu vou ter que te mandar um outro link, que esse vai acabar, tá? A gente estava falando sobre os Estados Unidos, né? E aí me dá uma angústia, Ricardo, e te escutar, porque o que você falou basicamente me soava muito parecido com o plano do Bernie Sanders, antes da pandemia ser instalada. Quer dizer, uma visão rooseveltiana para uma crise existencial da economia, da política e da ecologia que já estava instalada. E é muito irônico e tragicamente irônico que a candidatura dele meio que naufragou simultaneamente à chegada da pandemia, quando o sistema de saúde público, né, é algo que entraria na pauta, quando que o Green New Deal entraria na pauta de uma outra forma. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa falta de liderança clara, mas ao mesmo tempo existe um consenso crescendo na sociedade, em políticos jovens e tal, de que a gente meio sabe o que tem que ser feito, né? Então a gente tem uma encruzilhada aí dura, né, de encarar. Mas talvez aí haja uma diferença importante entre os Estados Unidos e a União Europeia. A União Europeia conseguiu um consenso importante em torno do Green New Deal. Eles estão comprometidos em zerar as emissões, não zerar as emissões, mas neutralizar as emissões até 2050. Uhum. E, de fato, eles estão fazendo coisas bem interessantes nessa direção. Nos Estados Unidos, você tem uma resistência fortíssima a algo nessa direção. Em primeiro lugar, você tem a exploração de petróleo que transformou os Estados Unidos em primeiro exportador mundial de petróleo. Um negócio impressionante. Impensável, né?
impensado, com toda a indústria do fracking. E é uma indústria muito descentralizada pelos Estados Unidos. Então, isso acaba tendo uma força gigantesca. Em segundo lugar, nos Estados Unidos, você tem uma pressão ideológica, inclusive, da extrema-direita, muito maior do que na Europa, por mais que na Europa você tenha países como a Hungria, a Polônia, etc., em que essa extrema-direita também é muito forte. Ao mesmo tempo, a força nos Estados Unidos que vai em direção a coisas, digamos assim, medidas civilizacionais sensatas, elas são bastante descentralizadas. São alguns governadores, são empresas, mas essas forças, quando dava a impressão de que elas iam se exprimir numa liderança, não só o Bernie Sanders, mas a Elizabeth Warren, por exemplo, que poderia representar algo nessa direção também, essas candidaturas, digamos assim, é como se as forças progressistas tivessem dito o importante é ganhar, é vencer o Trump, então vamos de Joe Biden. Mas eu não acompanhei tão de perto como você isso. Eu vi que você estava acompanhando muito, muito de perto. Eu acompanhei muito, mas agora parou, né? A gente está até questionando se vai ter eleição americana, se vai ter eleição brasileira, né? As coisas estão num suspenso muito estranho, né? Mas uma coisa importante que eu não sei, não vejo quem na elite americana vai se dar conta, que tem saído na imprensa internacional, é o papel, a perda da capacidade de liderança global dos Estados Unidos, sobretudo na administração Trump. Quer dizer, a retórica nacionalista, anti-globalização e anti-multilateralismo do Trump e que contaminou o conjunto da extrema-direita e tem sua versão mais grotesca, caricatural, no Bolsonaro e nos filhos dele, essa retórica é uma das grandes responsáveis pela perda de prestígio internacional dos Estados Unidos. E a China está ocupando esse lugar de maneira impressionante. Isso é nítido agora durante a pandemia, e essa ocupação ela não é necessariamente positiva, porque a China também faz investimentos predatórios, enfim. Nós estamos vivendo um momento, quer dizer, um momento em que, quando o mundo, é isso que o Yuval Noah Harari fala, o mundo hoje está precisando mais do que nunca de fortalecer o multilateralismo democrático, diante de riscos existenciais como os da pandemia, e, no entanto, a gente vem de um momento em que, nos últimos entre 5 e 10 anos, houve um fortalecimento impressionante do nacionalismo e das forças contra o multilateralismo. E o quão é preocupado você está? Você está dormindo bem? Você está... Porque eu sempre te tenho como uma pessoa otimista. Se não necessariamente otimista, você sempre tem uma visão bem solar das coisas. Eu queria saber da sua intuição, da sua impressão sobre o futuro imediato. Eu não sou otimista, mas tem uma coisa que a sociologia me ensinou, que é o seguinte: o que define a sociologia como disciplina científica é algo profundamente chato, perturbador, que é, por exemplo, quando você fala a luta pela liberdade na época da ditadura, a pergunta da sociologia é: mas a quem interessava essa luta pela liberdade? Que setores sociais estavam lutando pela liberdade, etc. Então, a sociologia sempre te ensina que você está dentro de uma espécie de prisão, e qualquer tipo de explicação que você vai dar da vida social parte do princípio de que existe essa prisão. Mas ela te ensina também que os muros dessa prisão estão sempre rachados e que, portanto, você precisa tentar mirar nas rachaduras do muro da prisão para ver como é que ele pode ir se transformando. Então, eu acho que a gente nunca esteve tão preocupado com a situação pela qual o Brasil está passando como agora.
que junta a estupidez, a ignorância, a brutalidade da família que está dirigindo o Brasil, com uma pandemia diante da qual eles são totalmente incapazes de ter uma reação minimamente racional. Então, óbvio que estamos todos profundamente preocupados. Eu não consigo me animar diante dos sinais interessantes, construtivos que a pandemia tem mandado, tipo homework, cidades silenciosas, mais animais nas cidades, que bacana, não sei o quê, porque eu acho que as grandes transformações no jeito da gente viver junto, elas têm que ser intencionais. Elas não resultam, elas precisariam ser o resultado de alguma coisa que a gente coletivamente delibera e não que a gente coletivamente sofre, porque como o que está acontecendo é o que a gente coletivamente sofre, a verdade é que está todo mundo respondendo a um sentimento de solidariedade e de confiança em autoridades sanitárias, na orientação dos governadores, na racionalidade, o que é muito bom, mas você não tem um movimento importante, por exemplo, de juntar o que está acontecendo agora com a luta contra as mudanças climáticas. Esse movimento não está sendo feito. Claro, ele está sendo feito numa coluna de opinião. Aqui, ali, se abre o site do Fórum Econômico Mundial, tem alguma coisa nesse sentido. Agora, o que aconteceu em fevereiro, em São Paulo, em Minas Gerais, aquela cena da Avenida dos Andradas jorrando água do chão, como se fosse uma fonte, certo? E uma quantidade, 50 mil pessoas desabrigadas só entre Minas e Espírito Santo, e a sociedade não vincula esse fenômeno com as mudanças climáticas. Quer dizer, então, o que mais me preocupa é que o horizonte estratégico em que a gente se encontra quando nós formos sair quando a gente conseguir reorganizar a vida, não me parece que a sociedade esteja se preparando para fazer alguma coisa diferente do que ela já fazia. Ricardo, queria te agradecer muito pelo seu tempo. Tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dita? O microfone é aberto para você. Sim. Uma das coisas que mais está me preocupando nesse momento é que o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, as pessoas estão tendo que reduzir o seu ritmo de trabalho, como qualquer um de nós, em função da epidemia. Só que os invasores de terra, os grileiros, o banditismo na Amazônia, ao que tudo indica, não está reduzindo esse ritmo. Então, nós estamos correndo o risco de, ao sairmos da epidemia, nós termos na Amazônia um horizonte ainda pior do que o horizonte que a gente tinha. Quer dizer, parece que está tudo. Tem uma frase muito bacana de uma professora na Islândia que fala assim: nós não podemos parar a economia, nós não podemos parar de emitir, porque senão a vida para. E aí, embaixo vem, mundo, estou lhe mandando uma epidemia para você treinar. Entende? Quer dizer, a epidemia está sendo uma espécie de treino que a gente precisaria ter para enfrentar as mudanças climáticas. De alguma forma, é isso. Só que no caso da Amazônia, absolutamente não é isso que está acontecendo, ao que tudo indica pelas informações que já estão chegando. Isso me parece altamente preocupante. E é o que você falou, né? Quando acabar, provavelmente eles vão usar o desenvolvimento da Amazônia, o desmatamento, como forma de alavancar a economia, que é o que a gente tem para oferecer, né? Infelizmente, na cabeça do Bolsonaro. Ricardo, obrigado. Legal. Espero te encontrar logo ao vivo. Eu sempre adoro conversar contigo, você sabe bem.
Espero te encontrar pessoalmente. Tá bom, querido. Um grande abraço. Muito bom falar com você. Obrigado, Precisando de viu? alguma coisa, estamos aqui. Tá bom. Abração. E se cuidem. Tchau. Cuide-se também.